quinto ano. Vamos para mais uma aula de história. Agora no módulo 2, capítulo 4. Vamos falar um pouquinho de Porto em Porto, né? Vamos conhecer um pouquinho aqui a questão da organização política da Fenícia e grega, tá bom? Antes da gente continuar, vou fazer um pouquinho diferente com vocês hoje. Queria que vocês dessem uma pausa e fossem ler, né, além da leitura e resposta oral da página 222, 223, eu queria que vocês fizessem a leitura em silêncio, com calma, a página 224, tá? 224 e 225, sem fazer as atividades, tá? Então, pausa aí, faz a atividade que a gente volta para a gente comentar sobre o que vocês leram. E aí, o que eu vou fazer é um complemento da leitura de vocês, tá bom? Ok, vamos voltar? Então, vamos lá. Fenícios, página 222 a 223. Então, a civilização fenícia, ela se desenvolveu numa região localizada entre o mar Mediterrâneo e as montanhas do atual Líbano. Então, eles estavam no estreito, né? De um lado, o oceano, o mar Mediterrâneo, outras montanhosas, né? A parte que hoje é conhecida como Líbano, ali perto da Síria. Os fenícios, eles se viu o que eles tinham ali, madeira. A parte tinha muita madeira. E lembra que as antigas civilizações, o que deixaram de ser nômades para ser sedentário foi o quê? A água, a agricultura. E teve um rio, né, que trouxe isso pra gente, né? Trouxe isso para as antigas civilizações. O rio Nilo. Só que é diferente dos fenícios, de um lado oceano, outro lado montanha, e o que tinha madeira. E os povos fenícios, eles eram povos inteligentes. E eles pegaram aquelas madeiras, o que eu vou fazer com essas madeiras? Fizeram barcos. E desses barcos eles criaram o quê? Um comércio marítimo. E a maior economia deles, eles tinham que fazer o quê? Artesanatos. Tinha uma concha, né? Essa concha chamada de múria. Quando se abria essa concha, saía uma tinta, um líquido avermelhado, tons rosa, tons roxas, tons violetas, que se deu o nome de púrpura. Não, fenícios significa pelos gregos, tá? Fônix, que significa púrpura, tá? E eles ficaram ricos, né? Ficaram ricos por esse comércio marítimo que impulsionou a questão dos povos fenícios, tá? E eles queriam fundar outras cidades, queriam colonizar, assim como Portugal fez com o Brasil, mas de uma maneira diferente. E ele tentou, em algumas vezes, algumas cidades lá, tá? Aqui o barco com os 3 fenícios aí. Aqui tem as 3 cidades que eles queriam. Isso criou até conflitos, né? Porque tanto Biblos, Sidon e Tiro, eles queriam continuar independentes. Eles não queriam ser colônia, não queriam se tornar dependente, né, dos povos fenícios. E aí que acontece? Nós aprendemos no módulo 1, quando as suas cidades elas são independentes, elas têm as suas próprias leis, seu próprio governo, nós chamamos de cidade-estado. Então, essas cidades-estado, Biblos, Sidon, Tiro, e ainda eles fizeram um acordo de impostos, de pagamentos lá, para que não fossem colonizados. Diante disso, os fenícios, grandes comerciantes marítimos, precisavam ganhar dinheiro. E ele se tornou rico com esse líquido, né, com essa tinta avermelhada, com a púrpura. E ele foi atrás de explorar e vender, até que descobriu Cartago aqui. E os povos colonizaram Cartago. Eu trouxe para vocês aqui atual hoje, tá? Se a gente pensar
hoje, tá? Abri aqui o Google Maps e aqui tem Líbano. Lembra aquelas 3 cidades, tá? Que estavam aqui? Biblos, Sidom e Tiro. Aqui, hoje, atual Líbano. O mar Mediterrâneo, algumas outras cidades em que os povos fenícios faziam comércio. E aqui, Tunísia, hoje a atual Tunísia, que era Cartago, né? Foi dominada pelos povos fenícios. Então, se a gente fosse hoje para lá, né, a gente ia gastar uns dias, né? Se pudesse ir. Então, a gente ia pegar uma balsa, já pagar alguns pedágios, a gente ia atravessar vários países, iríamos ficar com outro fuso horário, tá? Vamos voltar lá para os nossos slides. Ixi, voltou muito. Aqui eu trouxe para vocês as cidades mais conhecidas feitas pelos fenícios eram Sidom, ou Sidon, né? O nosso livro ele traz o acento aqui, Sidon, Biblos e Tiro. E aí tem cada um detalhado, trouxe uma pesquisa para vocês aqui. E aí vou mandar esses slides para vocês e vocês podem ler com mais calma, ok? E sua religião? A religião, assim como outras civilizações, é uma religião politeísta, ou seja, é uma religião que acredita e segue outros deuses. Os fenícios, eles tinham o mais, assim, o principal, digamos assim, que era o Baal, né? O Baal tá até mencionado na Bíblia. E assim como adoradores de outros deuses, eles também tinham uma adoração pelos elementos da natureza. Então, Baal ele era conhecido como o Sol e Astarte como a Lua. Em outras pesquisas, em outros estudos, Astarte ela também era uma deusa conhecida como a deusa da fertilidade. Tá? Vamos lá. Aqui eu acabei já explicando para vocês sobre o que deixou, né, os fenícios ricos, né? E aqui talvez a grande importância, né, de trazer os fenícios aqui para a gente nessas aulas é que, lembra, os fenícios eles andavam em cidades, estados para vender as suas mercadorias. Então eles precisavam comunicar, eles tinham que ter outros idiomas, então cada lugar era um idioma diferente. E aí, inteligentes que são, não vou criar o meu próprio alfabeto. E aí sim, eles criaram com apenas 22 símbolos, né, 22 letras, e que depois os gregos acrescentaram as vogais. Então, essas letras, né, esses códigos aí, eram apenas com consoantes. E logo mais para frente, os gregos adicionaram as vogais, tá? Então, eles criaram. Qual a diferença, né, desse alfabeto fenício dos outros alfabetos que a gente já estudou? O alfabeto fenício, ele tem som, né? Então, lembra muito o nosso alfabeto de hoje em dia, né? Então, ele expressa a questão fonética. Então, além e se aproximar muito mais do nosso alfabeto hoje em dia, tá? Aí aqui eu trouxe um desafio para vocês. Eu fiz o meu, tá? Eu peguei o alfabeto fenício com o nosso alfabeto latino e escrevi meu nome. Ficou desse jeito aqui, ó. Então, por que tão interessante, né? Então, a escrita, ela é uma utilização de símbolos para expressar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Só os seres humanos que têm esse benefício, né? E isso se desenvolveu independente em todo o planeta, né? A gente se comunica muito com o alfabeto. E aí, teve uma evolução disso, né? Desse alfabeto. Teve a cuneiforme, tem a hieróglifa e tem a que chegamos até hoje, né? Que é o nosso alfabeto
latino, tá? Trouxe aqui para vocês algumas atividades para a gente fazer. Vocês vão fazer a atividade 225 e 227. Para isso, vocês têm que voltar à leitura ou assistir novamente ao vídeo, mas a 227 específico vocês têm que ler a 226 e um pouquinho da 227, tá? Só um detalhe na atividade 3 da página 227, que é uma pesquisa que vai falar um pouquinho sobre a pedra de Roseta, tá? Então, eu queria que vocês fizessem grupo, se possível, tá? Vocês podem juntar no grupo do WhatsApp ou no próprio Team Link mesmo, e me entregar isso em um só, tá? Em formato de grupo mesmo. Ah, Pro, não tem como, pode ser individual. Eu tenho preferência de que vocês, mesmo a gente afastado e tudo, mas não queria que a gente perdesse essa comunicação em grupo, em dupla, tudo bem? Então, gente, foi isso a nossa aula. Nossa aula online, vamos tirar as dúvidas e corrigir essas páginas aí, tudo bem? Beijo no coração, tchau! Olá, vamos lá para nossa revisão. Então, o que que nós aprendemos hoje, né? Aprendemos que a civilização fenícia, ela se desenvolveu na região litorânea do Oriente Médio, onde atualmente se localizam países como o Líbano. Além de que eles ficaram muito conhecidos, né, por serem excelentes navegadores e a questão do comércio, né? Aprendemos também sobre sua religião, né, que ele é politeísta, seguem a dois principais deuses, Baal e Astarte. O que fez, né, com que eles ficassem ricos, né, na verdade foi o artesanato, foi a sua concha, né, a múria, que daí se destacou a sua nobreza, né, porque saiu a sua tinta, né, a sua tinta, a púrpura, que deixou a civilização fenícia muito rica, né? Fenício significa fônix, que significa púrpura pelos gregos, e o seu maior legado, né, que foi deixado foi o alfabeto fenício, né, constituído por 22 letras, que posteriormente os gregos adicionaram as vogais, tá? Não esqueçam de fazer as atividades, não esqueça da pesquisa que foi pedido para fazer em grupo, se possível, se não pode ser individual mesmo. Bom, um beijo no coração, até mais.